Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos. Este é o nosso 17º dia do plano de leitura, lendo a Bíblia em 365 dias. Desde já eu peço que você deixe o seu like, que você comente e que você compartilhe. Faça como muitos irmãos que estão compartilhando aí o seu momento de leitura e desta forma incentivando outras pessoas. Tenho recebido muitos relatos de pessoas, de irmãos que estão compartilhando e dizem: olha, um amigo meu de tal lugar pediu o plano, pediu o vídeo, pode acompanhar? Claro que pode, todos podem acompanhar. É a palavra de Deus e não há melhor mensagem do que essa, porque é a revelação de Deus para as nossas vidas, disponível aos homens, porque Deus assim escolheu se revelar. Certo? Então desde já, deixa o likezinho aí e o seu comentário e, claro, para completar, você pode também compartilhar. Estamos chegando ao final do primeiro livro de Gênesis. Amanhã nós vamos concluir o livro de Gênesis. Hoje nós vamos ler os capítulos 46 e 47, tá bem? Vamos ler? Ou melhor, vamos orar, né? Vamos orar. Sempre... E isso é uma coisa que eu quero dizer para vocês. Sempre que vocês se aproximarem da leitura da Bíblia, seja nesse plano ou em qualquer outro momento, orem, porque o Espírito Santo pode trazer a iluminação. Quando a gente fala desse processo de Deus se revelar ao homem, Deus revelou a sua palavra a mais de 40 autores das Sagradas Escrituras. E isso a gente chama também de inspiração. O Espírito Santo inspirou cada um deles. Cabe a nós, a revelação está fechada, o cânon está fechado, mas a nós está disponível a iluminação por intermédio do Espírito Santo. Ou seja, nós lemos e ele traz clareza. Então peça sempre que você for realizar alguma leitura, que você realizar alguma leitura da Bíblia, que você se aproximar do texto bíblico, faça com o coração inclinado e pedindo orientação ao Espírito Santo, tá bem? Vamos fazer isso nesse momento. Pai, em nome de Jesus, te damos graças por este dia e pelas tuas misericórdias. Obrigado, Senhor. Como sempre, estamos aqui te agradecendo pela oportunidade de fazer menção da tua palavra, pela liberdade que ainda temos e pela tua palavra ter chegado até nós. E nesta manhã, nesta tarde ou na noite em que cada um está reservando para o momento de leitura, Pai, que o teu Espírito Santo possa trazer a iluminação, a clareza e gravar a tua palavra em nossos corações, para a glória de Jesus. Amém. Deixa eu colocar o texto na tela, só um pouquinho, um minutinho aí. Opa, um minuto aí. Fiz bagunça aqui, só um pouquinho. Fiz uma pequena bagunça aqui no meu... Uma bagunça que eu faço todo dia, praticamente. Deixa eu ver, agora sim. Agora está aí na tela. Corretinho, né? 17º dia do nosso plano de leitura. Vamos lá? Gênesis capítulo 46. Jacó e sua família vão para o Egito. Israel partiu com tudo o que possuía e chegou a Berseba e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Deus falou a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse: Eu sou Deus, o Deus do seu pai. Não tenha medo de ir para o Egito, porque lá eu farei de você uma grande nação. Eu irei com você para o Egito, e certamente farei com que você volte de lá. A mão de José fechará os seus olhos. Então Jacó saiu de Berseba. Os filhos de Israel levaram seu pai Jacó, os filhinhos e as mulheres deles, nas carretas que Faraó havia mandado para o levar.
levaram o gado e os bens que haviam adquirido na terra de Canaã e foram para o Egito, Jacó e toda a sua descendência. Seus filhos e os filhos de seus filhos, suas filhas e as filhas de seus filhos, e toda a sua descendência, levou-os consigo para o Egito. São estes os nomes dos filhos de Israel, Jacó e seus filhos que foram para o Egito: Ruben, o primogênito de Jacó. Os filhos de Ruben: Enoque, Palu, Esrom e Carme. Os filhos de Simeão: Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma mulher cananeia. Os filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. Os filhos de Judá: Onã, Selá, Pérez e Zera. E Onã, porém, morreram na terra de Canaã. Os filhos de Pérez foram Esrom e Amul. Os filhos de Isacar: Tola, Puva, Jó e Sinrom. Os filhos de Zebulon: Sered, Elon e Jaleel. São estes os filhos de Lia, que ela teve com Jacó em Padã-Arã, além de Diná, sua filha. Ao todo, os seus filhos e as suas filhas eram 33. Os filhos de Gade: Zifion, Agi, Suni, Esbom, Eri, Arode e Areli. Os filhos de Aser: Inna, Isvá, Isvi, Berias e Sera, irmã deles. Os filhos de Berias foram Éber e Malquiel. São estes os filhos de Zilpa, a qual Labão deu a sua filha Lia. Estes ela teve com Jacó, a saber, 16 pessoas. Os filhos de Raquel, mulher de Jacó: José e Benjamim. A José, na terra do Egito, nasceram Manassés e Efraim. São os filhos que teve com Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Os filhos de Benjamim: Belá, Bequer, Asbel, Gera, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Upim e Arde. São estes os filhos de Raquel que nasceram a Jacó, ao todo 14 pessoas. Os filhos de Dan: Uzim. Os filhos de Naphtali: Jazeel, Guni, Jezer e Silém. São estes os filhos de Bila, a qual Labão deu a sua filha Raquel, e estes ela teve com Jacó, ao todo 7 pessoas. Todos os que foram com Jacó para o Egito, que eram os seus descendentes, fora as mulheres dos filhos de Jacó, eram 66 pessoas. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2. Todas as pessoas da casa de Jacó que entraram no Egito foram 70. O encontro de José com o seu pai. Jacó enviou Judá diante de si a José para que soubesse encaminhá-lo a Gósen, e chegaram à terra de Gósen. Então José aprontou a sua carruagem e foi ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. Apresentou-se, lançou seu pescoço do pai e chorou assim longo tempo. Israel disse a José: Já posso morrer, pois vi o seu rosto e sei que você ainda está vivo. E José disse a seus irmãos e à casa de seu pai: Partirei e darei a notícia a Faraó, dizendo: Meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram para junto de mim. Os homens são pastores, criadores de gado, e trouxeram consigo o seu rebanho, o seu gado e tudo o que tem. Quando, pois, Faraó mandar chamá-los e perguntar: Qual é o trabalho de vocês? Respondam: Estes seus servos foram criadores de gado desde a mocidade até agora, tanto nós como os nossos pais. Assim, vocês poderão morar na terra de Gósen, porque todo pastor de rebanho é abominação para os egípcios. Gênesis capítulo 47. Israel é apresentado a Faraó. Então José foi e deu a notícia a Faraó: Meu pai e os meus irmãos, com os seus rebanhos e o seu gado, com tudo que tem, chegaram na terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. E levou 5 dos seus irmãos e os apresentou a Faraó. Então Faraó perguntou aos irmãos de José:
qual é o trabalho de vocês? Eles responderam: nós, seus servos, somos pastores de rebanho, como já foram os nossos pais. Disseram mais a Faraó: viemos para morar nesta terra, porque na terra de Canaã não há pasto para o rebanho destes seus servos, pois a fome é severa. E agora pedimos que o Senhor permita que estes seus servos morem na terra de Gósen. Então Faraó disse a José: seu pai e seus irmãos vieram para junto de você. A terra do Egito está à sua disposição. Faça com que seus pais e seus irmãos se estabeleçam na melhor região da terra, que morem na terra de Gósen. Se souber que há no meio deles homens capazes, ponha-os por responsáveis pelo gado que me pertence. José levou Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó. E Jacó abençoou Faraó. Então Faraó perguntou a Jacó: quantos anos o senhor já tem? Jacó lhe respondeu: são 130 anos de peregrinação. Foram poucos e maus os anos da minha vida, e não chegam aos anos da vida de meus pais nos dias das suas peregrinações. Depois, Jacó abençoou Faraó e saiu de sua presença. Então, José estabeleceu seu pai e seus irmãos e lhes deu propriedades na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como Faraó havia ordenado. E José providenciou alimento para seu pai, seus irmãos e toda a casa de seu pai, segundo o número de seus filhos. José compra toda a terra do Egito para o Faraó. Não havia alimento em toda a terra porque a fome era muito grande. Assim, o povo do Egito e o povo de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então, José arrecadou todo o dinheiro que havia na terra do Egito e na terra de Canaã pelo cereal que compravam e o recolheu à casa de Faraó. Quando acabou o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, todos os egípcios foram a José e disseram: queremos comida. Por que o Senhor nos deixaria morrer em sua presença só porque o dinheiro acabou? José respondeu: se vocês não têm dinheiro, tragam o gado. Em troca do gado, eu lhes darei comida. Então trouxeram o seu gado a José, e ele lhes deu mantimento em troca de cavalos, rebanhos, gado e jumentos. E José os sustentou aquele ano em troca de todo o gado deles. Tendo acabado aquele ano, foram a José no ano seguinte, e lhe disseram: não podemos esconder de meu senhor que o dinheiro acabou, e que meu senhor já é dono dos animais. Nada mais nos resta diante do meu senhor, a não ser o nosso corpo e a nossa terra. Por que o Senhor nos deixaria perecer em sua presença, tanto nós como a nossa terra? Compre a nós e a nossa terra em troca de mantimento, e nós e a nossa terra seremos escravos de Faraó. Dê-nos semente para que vivamos e não morramos, e a terra não fique deserta. Assim, José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porque a fome era extrema sobre eles. E a terra passou a ser de Faraó. Quanto ao povo, ele o escravizou de uma a outra extremidade da terra do Egito. José só não comprou a terra dos sacerdotes, porque os sacerdotes recebiam uma porção de mantimento de Faraó e viviam dessa porção que Faraó lhes dava. Por isso, não venderam a sua terra. Então José disse ao povo: eis que hoje comprei vocês e a terra de vocês para Faraó. Aqui estão as sementes para que semeiem a terra. Das colheitas vocês darão a 5ª parte a Faraó. As outras 4 partes serão de vocês para semear o campo e para servir de alimento a vocês, aos que estão em suas casas e para alimentar os seus filhos. Eles disseram a José: o Senhor salvou a nossa vida, que possamos alcançar favor diante de meu senhor e seremos escravos de Faraó. E José estabeleceu por lei até o dia de hoje
que na terra do Egito 1/5 pertence a Faraó. Só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Assim, Israel habitou na terra do Egito, na terra de Gósen. Nela adquiriram propriedades e foram fecundos, e muitos se multiplicaram. Jacó viveu na terra do Egito 17 anos. Assim, os dias de Jacó, os anos da sua vida, foram 147. Aproximando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou seu filho José e lhe disse: Se agora alcancei favor diante de você, peço que ponha a sua mão debaixo da minha coxa e use de bondade e fidelidade para comigo. Peço que você não me sepulte no Egito, mas que eu possa descansar com os meus pais. Por isso, você me levará do Egito e me colocará na sepultura deles. José respondeu: Farei o que o Senhor me pede. Então Jacó lhe disse: Jure para mim. José jurou, e Israel se inclinou sobre a cabeceira da cama. Amém? Encerramos a leitura de hoje, o nosso 17º dia. Amanhã concluiremos o livro de Gênesis. Deixa eu marcar aqui minha leitura. E no sábado, ou melhor, no domingo, nós vamos ler 4 capítulos, né? Êxodo 1, 2, 3 e 4. Tá bem, meus irmãos? Deus vos abençoe. Um ótimo final de semana. Fiquem na paz, que excede todo o entendimento. Não esqueça do like. Não esqueça de comentar. São as métricas que o YouTube utiliza para entregar esses vídeos a outras pessoas. Segunda-feira, às 19h30, nós temos aqui a primeira aula de Bibliologia do curso Teologia para Todos. Eu aguardo vocês. Até já, até lá, se Deus assim permitir. Tchau!